Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Filipenses 2, 5. Vamos ler até o versículo 11. E diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obediência, ela tem sua origem no latim, e significa escutar com mais atenção aquilo que está sendo falado. Obediência é uma virtude. Agora, a ação da obediência é obedecer. Quando nós colocamos em ação a obediência, nós estamos obedecendo. E obedecer é estar debaixo de autoridade, submisso a uma autoridade. E muitas vezes requer abrir mão da nossa própria vontade para corresponder àquilo que nos foi direcionado, estando debaixo da submissão de alguém. E obedecer sempre vai nos remeter à fidelidade, à lealdade, à firmeza e à constância. E duas coisas são necessárias para sermos bem-sucedidos na vida. Duas coisas: a fidelidade e a obediência. Ambas caminham de mãos juntas. A fidelidade e a obediência caminham de mãos juntas, porque quem é fiel guarda os princípios. Quem é fiel obedece os princípios de Deus, e por obedecer os princípios de Deus é exaltado por Deus, é recompensado por Deus, é abençoado por Deus. O texto que lemos em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, fala de Jesus. E Jesus, ele não somente conhecia sobre obediência, mas ele também era obediente. Então ele não sabia só o significado da palavra obediência, mas ele compreendia a importância de ser obediente. Tanto é que ele foi obediente e obediente até a morte e a morte de cruz. E a nossa chamada aqui na terra em Deus é para sermos obedientes, assim como Jesus também foi. Porque a obediência, ela é uma das maiores expressões da nossa fé. A obediência, ela é uma das maiores expressões da nossa fé. E todos aqueles que obedecem a Deus, os seus princípios, os seus mandamentos, eles são tremendamente recompensados por Deus, assim como Cristo foi recompensado. A Bíblia diz que Cristo, ele era Deus, mas não usou por usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvazia, ele se coloca na condição de servo, e ele coloca em prática a obediência, obedecendo e obedecendo até a morte, morte de cruz. E porque ele obedeceu, o Pai o exaltou, dando o nome que está acima de todo nome. E porque ele obedeceu, hoje todo joelho se dobra diante do nome de Jesus. Não existe nome maior nos céus, na terra ou debaixo da terra do que o nome de Jesus.
tamanho é o resultado para aquele que decide obedecer. E a nossa chamada é a mesma de Jesus aqui na terra: obedecer. E obedecendo, o Pai nos exalta, nos coloca em um lugar de honra e de destaque aqui na terra. Agora, alguns podem pensar assim: mas pastor, obedecer é tão difícil. E por que alguns podem pensar assim, que obedecer é tão difícil? Porque muitas vezes quando pensamos em leis, quando pensamos em mandamentos, nos remetemos a algo punitivo. Porém, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles não são para nos punir. Pelo contrário, eles são para nos abençoar. Eles são para nos proteger. E a palavra de Deus diz que a lei do Senhor, ela é um refrigério para a nossa alma. A lei do Senhor é um refrigério para a nossa alma. Salmos, capítulo 19, versículo 7. Abra comigo esse texto, vamos lê-lo. Salmos 19, versículo 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Em guardar os mandamentos do Senhor há grande recompensa. Agora nós vimos aqui no versículo 7 que a lei do Senhor ela é perfeita e refrigera a nossa alma. Como está a tua alma hoje? É possível em algum momento das nossas vidas, tomado por algumas circunstâncias, ter a nossa alma abatida, ter a nossa alma aprisionada, ter a nossa alma tomada por preocupações. Olhando para os desafios que temos pela frente, é possível que a nossa alma, ela se abata a esse ponto, sendo tomada por preocupações. Mas aqui diz o caminho para encontrarmos refrigério para a nossa alma. E o caminho para encontrarmos refrigério está na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. Refrigera a nossa alma. Quem obedece à lei do Senhor, ele desfruta desse refrigério. Ei, Deus tem refrigério para você. Deus não quer que você viva com sua alma abatida, com sua alma cativa, com sua alma perturbada. Deus quer que você desfrute na sua plenitude de paz e provisão perfeita. Agora, somente desfrutaremos de paz e provisão perfeita pela lei do Senhor, em cumpri-la, em obedecê-la, porque ela é perfeita e refrigera a nossa alma. Quer ter a mente protegida? Quer ter a mente guardada? Se deleite nas leis do Senhor, obedeça às leis do Senhor. Os mandamentos do Senhor jamais serão punitivos. Pelo contrário, eles são perfeitos. Os mandamentos são recompensadores. E existe refrigério da parte de Deus para você nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Há refrigério de Deus para você nesta manhã. Há refrigério de Deus. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui fortalecido. Porque a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a nossa alma. É perfeita. E em guardá-la, a grande recompensa. A grande recompensa. E a Bíblia, ela nos apresenta diversos personagens
personagens que viveram as suas vidas guardando os princípios, os mandamentos do Senhor. E porque guardaram, receberam grandes recompensas do Senhor. Agora a Bíblia também nos apresenta personagens que viveram as suas vidas, em um determinado momento quebraram os princípios, deixaram de guardar os mandamentos do Senhor, e as consequências foram catastróficas. Entre estes que deixaram de ser obedientes e quebraram os princípios, nós temos Adão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem, e colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Ora, Deus coloca o homem em um lugar de perfeita paz, de provisão plena, chamado Jardim do Éden. E Deus havia lhe dado uma ordem, e a ordem era: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem desfrutava da presença de Deus na sua plenitude, mas em um determinado momento, a serpente ela entra na história. Em Gênesis capítulo 3 nós vamos observar a queda, a desobediência, a sedução que a serpente coloca no coração de Eva. E é interessante que a serpente ela usa a própria palavra para seduzir Eva, para despertar um desejo em Eva. E aí vai um alerta para nós: nós não podemos dar vazão aos nossos desejos carnais, jamais aqui na terra. Pelo contrário, nós temos que nos mover e mover sempre pela palavra de Deus. As seduções desse mundo, elas não podem prender os nossos corações. Antes, os nossos corações devem estar envolvidos pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Eva deixou ser envolvida, ser seduzida pela serpente. Houve então a quebra da ordem que Deus havia dado ao homem, e eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E porque comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram separados de Deus, eles foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos do jardim do Éden. Entenda, há consequências catastróficas para aqueles que deixam de cumprir os princípios do Senhor. E Deus não quer que vivamos essas consequências, pelo contrário, Deus quer que desfrutemos da plenitude dele aqui na terra, mesmo em meio aos desafios da vida. Deus quer e Ele tem uma vida pautada na sua paz e na sua provisão perfeita. Deus tem. Agora, toda quebra de princípio, ela vai trazer para si uma consequência, e foi o que aconteceu com Adão e Eva, expulsos do jardim, privados no relacionamento pleno e perfeito com Deus. E a Bíblia fala também a respeito de um homem chamado Saul. Saul, ele foi conhecido por obedecer a Deus, mas obedecer em parte. Ele não obedeceu totalmente aquilo que Deus havia lhe pedido. Saul foi o primeiro rei de Israel, e como rei ele recebeu uma ordem de Deus. Deus disse: olha, eu me lembrei de algo que os amalequitas fizeram, quando o meu povo vinha do Egito, e como eles resistiram ao meu povo. E agora, a ordem é que destrua todos os amalequitas, não poupe nem o seu rebanho. Porém Saul, tomando da sua própria vontade, poupa a vida do rei dos amalequitas, e poupa também o gado. E a ideia dele parecia boa, em poupar o gado. Ele queria sacrificar, oferecendo a Deus como oferta, matando aquele gado e entregando a Deus como uma oferta para Deus. Porém, Deus, ele envia o profeta Samuel para lhe dar a resposta daquilo que ele havia feito. Em 1 Samuel capítulo 15,
Versículo 22 e 23 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. O que Saul fez foi comparado como feitiçaria, como idolatria. Toda quebra de princípio é comparado assim por Deus, é visto assim por Deus, como idolatria e como feitiçaria. E a consequência foi que Saul foi rejeitado do trono de Israel. Não era para Saul ser rejeitado do trono, era para permanecer como rei. E os seus filhos também ocupando a linhagem real no trono. Porém, a sua desobediência ou a sua obediência em parte soou para Deus como feitiçaria e como idolatria. Sabe por quê? Porque obedecer em parte para Deus não é obediência. Obedecer em parte para Deus não é obediência. É necessário obedecer todos os princípios e todos os mandamentos de Deus, porque obedecer em parte para Deus não é obediência. E as consequências são catastróficas para aquele que não obedece e para aquele também que decide obedecer em parte. Agora, da mesma forma como a Bíblia evidencia homens que não guardaram os princípios e mandamentos do Senhor e nos orienta para que não sigamos os seus exemplos, a Bíblia também evidencia homens que guardaram os seus princípios, que cumpriram os seus mandamentos, e por cumprirem os seus mandamentos, sendo obedientes, nós somos orientados a segui-los, porque eles nos servem de inspiração para a vida que estamos vivendo aqui na terra. Noé foi um destes homens. Deus tinha dado uma ordem para Noé, que era a construção de uma arca. Noé levou aproximadamente 100 anos para construir a arca, até que veio o dilúvio. Agora, eu paro para pensar um pouquinho, 100 anos, é muito tempo, é pouco tempo? É bastante tempo, não é? Então, Noé teve tempo suficiente para repensar na ordem que havia recebido de Deus. Tempo suficiente para questionar a ordem que havia recebido de Deus. Tempo suficiente para pensar, olha, será que não é melhor fazer de outro jeito aquilo que Deus me ordenou? Mas a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 6, versículo 22, melhor dizendo: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, ano após ano, Noé permaneceu obediente a Deus. E por permanecer obediente a Deus, ele e toda a sua família foi abençoada. Entenda, aquele que vive ano após ano obedecendo a Deus, ele atrai não só a bênção de Deus para a sua vida, mas também para toda a sua família. Ei, a sua obediência a Deus não vai abençoar somente você, mas vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os filhos dos seus filhos, vai abençoar os filhos dos seus filhos. A nossa atitude de obediência abençoa não somente a nossa vida, mas também toda a nossa casa. Assim Noé fez, e por fazer, quando veio o dilúvio, ele desfrutou de proteção, de provisão e de salvação. Deus tem proteção para você, mesmo em meio ao caos. Deus vai te proteger, Deus está te protegendo, Deus tem provisão plena para você, mesmo em meio às oscilações do mundo, sejam elas econômicas, sejam elas estruturais. Deus tem provisão plena para você, Deus tem salvação para você.
Ainda que alguns se percam, Deus tem salvação para você, para a sua casa, para a sua família. Deus tem provisão, salvação e Deus tem paz plena para derramar sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus tem. Deus tem. E a Bíblia fala também a respeito de Abraão. Abraão era um homem simples, que morava com seus pais na terra de Ur dos Caldeus. Hoje seria aproximadamente 350 quilômetros de Bagdá. E Abraão morava ali com seus pais, uma família pagã. Mas ele recebe uma ordem de Deus, que era deixar a sua parentela e ir para uma terra que ele ainda seria mostrado, ou que Deus ainda lhe mostraria. E Abraão faz isso. E em determinado momento da sua vida, da sua jornada, Deus lhe pede o seu filho. O filho de Abraão era o sonho de Abraão. Agora, Abraão não questionou a Deus. Ele foi obediente à ordem de Deus. E ele vai para sacrificar o seu filho. E no momento quando ele coloca o filho para ser sacrificado, o anjo do Senhor brada. O anjo do Senhor aparece, a presença do Senhor se manifesta. Em Gênesis capítulo 22, versículo 16 a 18, diz assim: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Entenda algo. Vamos entender, vamos aprender com a vida de Abraão. Obedecer sempre vai sinalizar para abrirmos mão de alguma coisa. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: sai da sua terra, da sua parentela. A parentela significa o quê? Significa os costumes e as tradições herdadas dos nossos antepassados. Muitas vezes é necessário quebrar com esses costumes, quebrar com essas tradições, para vivermos a proposta que Deus tem para nós aqui na terra, desfrutando de paz plena e provisão perfeita. Então, todas as vezes que nós somos levados, conduzidos para obedecer a Deus, nós também teremos que abrir mão de algo. Abrir mão de algum costume, abrir mão de alguma tradição. Agora, a Bíblia também demonstra, através da vida de Abraão, que ele teve que sacrificar o seu filho, ou foi para sacrificar o seu filho. Isso fala de abrir mão do seu próprio desejo. Abrir mão muitas vezes de um sonho pessoal para viver o sonho de Deus. E é interessante que abrir mão, no primeiro momento, parece que nós estamos perdendo, mas na verdade se manifesta em uma grande recompensa de Deus. Porque Abraão, ele abriu mão da sua casa, da sua parentela. Abraão, ele abriu mão do seu sonho, do seu desejo, do seu filho, ao ponto de chegar ao momento exato de sacrificá-lo. E porque ele fez isso, obedecendo a Deus, Deus lhe concedeu a multiplicação de descendência. E por ele, não somente ele, mas todas as famílias da terra foram abençoadas. E ele teve não somente o filho, mas ele teve uma geração poderosa e abençoada na terra. Ou seja, todo aquele que decide abrir mão de algo, mesmo que no momento inicial pareça estar perdendo algo, no final vai compreender que herdará uma grande recompensa de Deus. Assim como Abraão herdou, Deus tem uma grande recompensa para você. Seja obediente
e a bênção de Deus se manifestará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração, porque aquele que obedece, ele carrega sobre si a bênção geracional, assim como Abraão carregou. Então daqui para frente, o que vai manifestar na sua casa, na sua família, não é mais as maldições hereditárias, mas são as bênçãos hereditárias de Deus. Você vai ser abençoado, a sua família será abençoada, a sua descendência será conhecida como a descendência abençoada aqui na terra. Abençoada aqui na terra. Esta é a promessa para aquele que decide obedecer a Deus. A história de Adão, a história de Saul, a história de Noé, a história de Abraão, a história de Jesus, ela nos ensinam muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E a primeira é que a aliança com Deus e o homem possui um elo chamado obediência. Preste atenção aqui. A aliança com Deus e o homem, ela possui um elo chamado obediência. Quebrar este elo é atrair para si consequências catastróficas, mas permanecer firme nesse elo é atrair para si a bênção de Deus, independente das circunstâncias, independente do caos que o mundo possa apresentar. Todo aquele que obedece, ele atrai a bênção de Deus para si, para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência. E todo aquele que obedece a Deus, os seus princípios, as suas leis, os seus mandamentos, ele entra na rota, desfrutando de paz e provisão plena e perfeita. É o que Deus tem para a sua vida: paz plena e provisão perfeita. Agora, a Bíblia nos chama para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, ou ser melhor do que Deus, ou ser maior do que Deus. Antes se esvaziou, se humilhou, se colocou na condição de servo e foi obediente até o último momento da vida dele aqui na terra. E porque ele obedeceu, Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome. E haverá um dia em que todo joelho se dobrará diante de Jesus, e toda língua confessará que Ele é Deus. Todo aquele que obedece é exaltado por Deus. Entre nessa rota da obediência. Se você já está nela, permaneça nela, não saia dela. Viva assim como Noé, assim como Abraão, assim como Jesus, todos os dias da sua vida aqui na terra, caminhando em obediência e atraindo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração. Deus tem paz, Deus tem provisão plena e perfeita para derramar sobre a sua vida. Nenhum dia sequer da sua vida aqui na terra lhe faltará paz e provisão plena e perfeita. Para aquele que obedece os princípios, as leis do Senhor, que são perfeitas e refrigeram a nossa alma. Para aqueles que decidem trilhar este caminho, nenhum dia sequer aqui na terra, nenhum dia sequer aqui na terra, independente de quem esteja no governo, independente de como a economia esteja avançando ou sendo retarguida, independente disso, sempre haverá paz e provisão perfeita da parte de Deus para todos os seus dias aqui na terra. Você recebe?